Olá pessoal, a gente veio nesse vídeo agora falar de módulo de um número real. Módulo é uma matéria bem detalhada aí no contexto matemático, tem que tomar um certo cuidado com ela. Vou tentar explicar o que é módulo. Eu vou partir para a definição. Dado um número real x, chama-se módulo ou valor absoluto de x, indica-se por x entre duas barras verticais, o número real não negativo, definido da seguinte forma: o módulo de x será o próprio x se esse x for maior ou igual a zero, ou será menos x se esse x for menor que zero. Isso é o módulo de x. Então, por exemplo, quando eu falo módulo de x, de certo modo eu estou pensando de uma função de duas sentenças. É o próprio x. Se esse x for maior ou igual a zero, e é menos ele se esse x for menor que zero. Por exemplo, quem que é o módulo de 3? O módulo de 3 é o próprio 3. Por quê? Porque o 3 era maior que zero, então é ele mesmo. Agora, o módulo de menos 3 é menos 3, que também é 3. Repara que, então, de fato, aqui você tem o 3, no caso, o módulo de um número sempre positivo, verdade? Sim. O módulo de x sempre vai ser maior ou igual a zero. Isso é uma condição. Uma condição expressa pela definição. Ok? Então, isso aqui é por definição. Ou pela definição, isso acontece. Pela definição, o módulo de x sempre vai ser maior ou igual a zero. Tá? Quanto que é o módulo de raiz de 3 menos 1? Depende. Raiz de 3 é maior, ou melhor, raiz de 3 menos 1. Raiz de 3 menos 1. Isso é uma pergunta, tá? É maior ou igual a zero? Ou é menor que zero? Você precisa definir isso para saber quanto que é o módulo desse negócio. Se você fazer a raiz de 3, é 1,7, uns quebradinho. Então, independente de quanto dá isso, isso aqui é maior ou igual a zero. Logo, o módulo disso vai ser ele mesmo. Raiz de 3 menos 1. Ok? Agora, qual que é o módulo de raiz de 3 menos 2? Aí, o raiz de 3 menos 2, eu falei que isso aqui é 1,7. Isso que está aqui dentro do módulo, ele é menor que zero. Se é menor que zero, então isso sai menos ele. Né? Menos ele. Em outras palavras, isso aí vai ficar o menos, aplicando a distributiva com o sinal, vai ficar menos raiz de 3 mais 2. Menos raiz de 3 mais 2. Então o módulo vai depender do que está dentro do módulo. O módulo vai depender, se o valor for maior que zero, é ele mesmo. Se for menor que zero, é menos ele. Sai com o sinal, sai o oposto, né? Geometricamente, o módulo, ele é a distância do número até a origem. É uma questão de distância. Você tem aí o eixo x, como eu falei ali do 3, se você pensar o ponto 3, a distância do 3 até o zero é o próprio 3. E a distância do menos 3 até o zero também é 3. O módulo também é conhecido como valor absoluto do número. Né? Aparentemente simples definir, tem certos detalhes bem complicados, e um dos detalhes um pouco mais complicados que aparece nessa conta é quando eu tenho raiz enésima de a elevado a n, né? Onde esse n é par. De modo geral, você tem duas situações. Isso aqui é o próprio A, se esse A for maior que zero, maior ou igual a zero, e vai ser o módulo de A, vai ser menos A, né?
menos A se o A for menor que zero. Menor que zero. Eu prefiro, então, definir, como definição muito parecida, eu prefiro definir o seguinte: raiz enésima de A elevado a N, isso é o módulo de A. Aí vale para todos. É o módulo de A. Tem que tomar muito cuidado com isso. Sai como valor absoluto. Por exemplo, raiz quadrada de 8 ao quadrado. É 8, módulo de 8. Não precisa nem usar o módulo, só cancelei. Né? Mas se eu tivesse raiz quadrada de menos 8 ao quadrado, isso é módulo de menos 8. Posso cancelar, mas sai em módulo. Sai em módulo. Então, esse aqui também é 8. Toma cuidado com esse fato. Segue esta orientação aqui que não dá errado. Quando o n é par, raiz enésima de A elevado a N, simplifica? Sim, só que sai da raiz em módulo de A. Né? Se for positivo, sai o próprio A. Se for negativo, menos ele. Certo? Então, essa definição é um pouco mais perigosa. Por exemplo, aqui, conceito de módulo, ele é bem necessário para calcular, por exemplo, a raiz quadrada de x ao quadrado. Aí, ó, se o x é maior ou igual a zero, sai ele mesmo. Se o x é menor que zero, sai menos ele. Né? Então, eu prefiro sair em módulo. Né? Por exemplo, aqui, se você tivesse cancelado de começo, para não dar errado, saía o módulo de 5, que dá 5, assim como foi feito aqui. Todos os exemplos colocados pensando nisso. Resumo. O módulo de um número real, não negativo, é igual ao próprio número. Ou seja, se ele for não negativo, maior ou igual a zero, sai ele mesmo. O módulo de um número real negativo é igual ao oposto desse número. Sai menos ele. O módulo de um número real qualquer é sempre maior ou igual a zero, que é aquela definição que eu coloquei lá. Mais exemplos: módulo de 2 é 2, módulo de 0 é 0. Módulo de menos raiz de 3 é raiz de 3, porque quando eu saio com ele do módulo, né, quando eu tenho lá dentro do módulo menos raiz de 3, quando eu saio com ele sai menos ele. Menos ele. Então isso é raiz de 3. Né? Raiz de 3. Aí o módulo de 3 menos π. Repara que 3 menos π é negativo, então sai menos ele. π menos 3. Aqui houve poderia escrever menos 3 mais π, tá? Só inverteu aqui no final. Módulo de menos 7, 7. Módulo de 4 terços, 4 terços. Módulo de raiz de 7 menos raiz de 2. O que está lá dentro é positivo, então sai raiz de 7 menos raiz de 2. E como eu disse, geometricamente, o módulo representa a distância até a origem. Vou parar esse vídeo aqui. Próximo vídeo, propriedades do módulo. Forte abraço, até a próxima.